Sou ao sair. vivo. Ó, tá ao vivo. Uhum. Agora já estamos ao vivo aqui, povo aí amado, povo que vai estar acompanhando essa live maravilhosa com o pastor Alain e a pastora Aline. Nós estamos, então, um pouquinho antes aí, alguns minutinhos antes, para vocês estarem compartilhando aí o link, né? A Silvia está aqui compartilhando também o link. Então, nós vamos estar participando desse momento, né? Grandes amigos nossos, e nós vamos estar participando. Eu sou o pastor Wesley, da Metodista Fazenda da Bica, minha esposa Silvia, e nós vamos estar realmente tendo um tempo aqui de aprendizado, né, de troca de ideias. Isso realmente é algo muito, muito bom, muito maravilhoso. O pessoal está chegando aí, né, mas vamos compartilhando, vamos fazendo parte desse momento. Aquele pessoal dos grupos, né? Tá. Tem vários grupos aqui, a gente vai, né? Silvia mandou. Aproveita, já tem gente já? Já tem gente já. Já aproveita, gente, vai compartilhando, abrindo sala de vídeo, né? Compartilha entre os grupos de vocês. Vai convidando todo mundo para fazer parte. É isso aí. Ok. Pergunta aí. É só mandar aquele link, né? Que vocês acabaram de mandar, não é isso? Isso. Só mandar aí, compartilhar o link. E nós vamos estar fazendo parte aí, vamos entrar. Net já está, Marcelo. Já tem um povo aqui já fazendo parte. A gente está com a tela bloqueada, né, no rosto do pastor Alain e da pastora Aline, porque eles estão lá compartilhando. Então, está dando um tempinho aqui para poder retornar, né? Vão estar retornando. E é importante aí que vocês estejam juntos. Com certeza vai ser aí um grande momento, um grande aprendizado. E vale a pena vocês estarem conosco nesse tempo aí. Silvia está mandando os links para os grupos. Essa live e aos pouquinhos nós vamos estar aí já entrando no ar, caminhando. Vamos aguardar mais um pouco o pessoal chegar, entrando aí, né? Então a gente vai estar fazendo parte desse momento. Só aguardar mais um pouco, vale a pena. Aproveita para compartilhar, gente. Isso. Vamos compartilhando, vamos... Você mexeu na questão da publicação do público? Mexi já. Se alguém tiver alguma dificuldade aí de acessar, é só falar, para a gente ver que às vezes pode acontecer, né, da informação, né, de estar com bloqueio. Não, aquele nome que, aquela grupo que eu sempre mando, que só aquelas... Silvia, a gente compartilhou aquele link que veio no nosso WhatsApp, ok? Ah, ok, é ele mesmo, tá ótimo. Que aí já vai jogar direto na live. Uhum. Sabe como? Eu sei. Demora às vezes para aparecer. Você mandou alguma coisa? Vamos aguardar aí. Deixa que eu olho, então. Eu mandei mais cedo. É bom. Então, tá chegando gente aí, queridos. Estão chegando, as pessoas estão chegando. Logo, logo a gente vai estar começando. E vamos estar nesse bate-papo, vamos estar nesse tempo de crescimento aí espiritual. Realmente é um tempo muito bom. Um tempo que Deus tem estado conosco. Então, só aguardar mais um pouco. Só aguardar esse... Ah, pode ser que não vai aparecer. Da outra vez custou para aparecer. Manda isso. Manda para ele.
É que a gente, no celular dos outros, é diferente, né? No meu, me acha rapidinho. Ai. Chegou aqui, ela vai continuar agora a transmissão aí. Ela vai continuar compartilhando. Amém? Ah, legal. Amém. Se você quiser ir. Bom, a gente está aqui, a Silvia também está compartilhando, e vamos começando aqui o nosso bate-papo. Eu acho que não vai aparecer isso, mas o pastor Alain e a pastora Aline são conhecidos, né, meu e da Silvia, né? Eu sou o pastor Wesley, da Igreja Metodista em Fazenda da Bica, aqui em Cascadura, Rio de Janeiro. Casado há 28 anos com a Silvia, que está aqui ao meu lado, 2 filhos, o Lucas. Glória a Deus. Hoje o pastor Lucas está lá em Valença, 26 anos, o Mateus, com 15 anos, está conosco aqui no Rio. E uma alegria muito grande poder estar conversando com esse casal amado, querido demais, que nós tivemos a honra de conhecer lá em 2010 ou 2011, né? Lá em Itaboraí, e de uma maneira que foi providência divina, né? Uma maneira assim, que não foi nada programado, mas nós nos conhecemos, como a ida deles à igreja, deixaram um cartão do Ministério Bodas de Caná, e nós ligamos, né? Não foi né, um conhecimento, liga, é conhecido, né? Foi interessante isso. É isso aí, é um ministério abençoado. E firmamos uma aliança, né? Firmamos uma aliança desde aquele momento, e todas as igrejas que nós estivemos pastoreando, né, foi Itaboraí, fomos a Itaocara, Cascadura, e agora a Bica, só não fizemos antes na Bica por falta de agenda. Então, mas aprove Deus que nós estivéssemos juntos aqui, e eles vão estar aí se apresentando, né? Nós amamos muito vocês são bênção para a gente, tem abençoado e abençoou muito aí as famílias. Eu tenho certeza que eu tenho visto as maravilhas que Deus tem feito no ministério de vocês, no crescimento. Eu tenho certeza que muitas coisas têm ainda aí para frente. Então, querido, fale um pouco aí, pode falar, né? Nós somos ouvidos para vocês. Eu vou tentar não falar muito. Você Graça e paz, pastor, graça e paz, Silvia, casal querido, que nós amamos muito, presente de Deus na nossa vida. Portas foram abertas a partir da nossa aliança e da nossa amizade. Glória a Deus. Glória a Deus. Conhecemos muitos casais abençoados lá em Itaboraí, lá em Cascadura, muitas mulheres guerreiras, homens valentes, foi bênção pura. Graça e paz a todas as famílias benditas e amadas que nos assistem neste momento. Eu sou a pastora Barroso, casada com o pastor Alain Barroso, somos casados, vamos completar agora 25 anos, são 29 anos de namoro, temos 3 filhos abençoados, Cassiano, e Analice, e Deus nos confiou esse ministério. Nós costumamos dizer que o ministério é do Senhor. Deus nos confiou esse ministério para trabalharmos com famílias. O ministério se chama Bodas de Caná, apacentando famílias, e Deus tem nos conduzido assim, cuidando, apacentando famílias. Nós palestramos, trabalhamos com aconselhamento conjugal, palestras para casais, jantar de casais, seminários voltados para a família, e também nós temos um sítio na cidade de Bom Jardim, aqui no interior, na Serra do Rio de Janeiro, onde nós recebemos casais. Deus nos direcionou. Em 2016, nós começamos aqui um curso voltado para casais, onde nós trabalhamos com um treinamento de liderança na área familiar, preparando casais para trabalharem com casais em suas igrejas. Deus nos confiou 18 apostilas, como essa daqui, e assim, desde 2016, nós temos trabalhado com
São 18 temas diferentes, os casais vêm para cá, ficam hospedados, aqui é um acampamento, e ficam hospedados aqui, e nós realizamos o curso uma vez por mês, e assim Deus tem realizado, Deus tem feito, nós temos algumas células, assim, espalhadas pelo Brasil aí com o material do Bodas de Caná. As igrejas têm aderido a essa visão e trabalhado com esse material. Isso aí, queridos. Como a pastora Aline falou, a gente vai fazer agora, em julho, 25 anos de casado, e há 10 anos a gente investe em outras famílias. Além da nossa, a gente investe em outras famílias. E a gente acredita muito nesse legado que o Senhor deixou para cada um de nós, que é a família, né? É a clã, né? É o que o Senhor deixou de mais valioso, é o patrimônio maior que um homem pode ter, que uma mulher pode ter, é a família dele bem ajustada. Amém. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo ok? Estamos bem. Tá sim. Ótimo. Silvia, tem algumas pessoas reclamando aqui no Zap que o link que foi não é o link, não foi o link para a gente entrar no Face, foi o link para a gente entrar na live. Depois vê se tá ok mesmo isso aí, porque algumas coisas, alguém... Ok. Bom? Então, queridos... Tá, vou dar uma olhada e mando outro. Ótimo. O pastor Wesley e a pastora Silvia, a gente sempre chama a Silvia de pastora. Desde 2011, a gente sempre fala que a Silvia é pastora. Então não tem jeito, né? É pastora verdade. Silvia. Eles são uma só carne. Pastoreiam então, juntos, pastoreiam né? juntos. Amém. E a gente pode testemunhar isso, o quanto a Silvia está assim, ombreada, como está agora, com o pastor Wesley. Isso é uma É verdade. a esposa ser realmente aquela que dá o suporte, né? Aquela que é a ajuda idônea, isso faz toda a diferença, né? E o tema que foi nos proposto foi construindo minha família. E a gente quer discutir sobre isso um pouco nessa live, como construir a família com os moldes do Senhor, de acordo com o que o Senhor colocou para cada homem, para cada mulher. A gente sempre prega Gênesis 2, porque em Gênesis 2 tem o legado, ali tem um tratado do que é construir uma família, quando o primeiro homem conheceu a primeira mulher. Mas hoje a gente vai falar sobre Isaías 66, verso 1, que diz o seguinte, Isaías, capítulo 66, verso 1, que inclusive é o tema da oração de todas as apostilas do Bodas, todas as 18 apostilas têm esse verso, Isaías 66, 1, que diz o seguinte: assim diz o Senhor, o céu é meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual será o lugar do meu repouso? Amém, queridos? Amém. Vamos Amém. orar? Glória a Deus. A gente pode orar? Amém. Senhor, Amém. nosso Pai, Tu és maravilhoso, Pai. Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador. Sim, meu É Pai. quem domina a nossa vida, Pai. É o nosso propósito, Amém. Pai. Senhor, é a nossa esperança, Pai. Aleluia. É o socorro bem presente em todo momento, Pai Sim, querido. Pai. E nós queremos entregar esse tempo como Teu, Pai. Amém. Esse tempo agora, Senhor, é um tempo precioso que nós estamos ofertando a Ti, ó Pai. Venha edificar a nossa vida e a vida de cada casal, de cada homem, cada mulher que está assistindo agora essa live, Pai, ou pelo Amém. Facebook, ou pelo Amém, Instagram, ou alguma rede social. Esteja abençoando essas pessoas, ó Pai, e trazendo discernimento espiritual de como podemos construir uma casa digna da sua morada, Pai. Aleluia. Nós oramos em nome de Jesus, pedindo a tua bênção sobre a vida do pastor Wesley, sobre o ministério dele, sobre a família dele, sobre a vida do Lucas, do Mateus e da pastora Silvia, Pai. Amém. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória Amém. Glória a Deus. Queridos, e esse texto, esse verso que a gente acabou de ler, de Isaías 66, 1, ele é tremendo, porque a gente sempre considera esse verso um desafio para cada um de nós. Nós somos desafiados a construir algo que vá agradar o coração de Deus. Na verdade, o céu já é o trono do Senhor,
ele já tem uma morada, ele mora no céu, ele tem um trono no céu, a terra é apenas um estrado para os pés dele, ele está sobre a terra, tá certo? Mas ele fala assim, que casa você pode edificar? Prepara um local legal que eu vou morar na sua casa. E é Amém. muito interessante isso. O que a gente deve fazer para que o Senhor se sinta bem dentro da nossa casa? Amém. O que eu posso fazer como sacerdote? O que a Aline pode fazer como auxiliadora idônea para que o Senhor more na nossa casa? E repare uma outra coisa. Não está nesse texto, mas é uma revelação. O Senhor, quando ele quer repousar na sua casa, ele está querendo dizer que ele quer morar na sua casa. É verdade. Porque o repouso, quando o Senhor resolveu fazer uma pousada, ele ficou só 3 dias no túmulo. A pousada do Senhor foi o túmulo. Ele chegou lá na sexta-feira à tardinha e saiu no domingo de manhã, como muitos fazem em hotel hoje, em pousada, não é isso? Em alguma pensão. O Senhor, na verdade, ele não quer fazer um pequeno pouso na minha casa ou na sua casa. Ele quer morar. Então, vale a pena fazermos um convite para que o Senhor more, ele seja um morador da nossa casa, não apenas um visitante de final de semana. Amém, queridos? Então, Amém. é necessário que a gente tome alguns cuidados. E quando o texto coloca ali, que casa me edificarei vós, a gente pode perfeitamente substituir. Que família você está construindo para o Senhor Jesus? O que eu tenho feito com a filha de Deus que eu casei? O que nós dois temos feito com os filhos de Deus que estão dentro da nossa casa? Que é a família que Deus nos deu. Queridos, esse é um desafio muito grande. E é um desafio de ontem, é um desafio do tempo atual, e é um desafio para as famílias vindouras. Você quer ver uma coisa importante? Tudo que o homem Alain, o sacerdote Alain, tudo que a auxiliadora, que a sacerdotisa Aline faz dentro da nossa casa hoje, está marcando uma geração. Ou está marcando várias gerações. Eu preciso escolher boas sementes para impactar várias gerações. E aí tem algumas escolhas que eu preciso fazer e que a Aline precisa fazer para que a gente possa edificar várias gerações. Amém, querido? Para que várias gerações consigam usufruir do que eu tenho plantado e do que a Aline tem plantado. Então, a gente consegue extrair da Bíblia alguns conceitos. Vocês estão nos vendo bem aí, queridos? Sim. Estamos vendo bem. Está tranquilo. Então, a gente vai extrair da Bíblia alguns conceitos, algumas dicas, algumas senhas, para que a gente consiga ter realmente uma casa digna da morada do Espírito Santo. Queridos, e é muito importante relatar que a Bíblia, quando ela fala de casa, estrutura física, no sentido casa de tijolo, moradia. Ela fala de casa como nós, sendo a casa do Espírito Santo, a morada de Deus. Ela fala de casa no sentido do nosso cônjuge ser a casa, dos nossos filhos serem a casa do Senhor. E também, queridos, é importante ressaltar aqui não só casais já casados. É muito importante ressaltarmos também a vida de namoro, a vida de noivado, pré-casamento, do preparo para o casamento. Por quê? A gente trabalha com casais há 10 anos, aconselhando, acompanhando, e nós podemos ver, tanto nós que trabalhamos com casais, como os pastores que cuidam de famílias também, cuidam da igreja, como todos os irmãos da igreja, nós podemos contemplar, infelizmente, ver muitos casamentos se deteriorando.
por famílias de onde vieram, por suas heranças que trazem de suas casas, dos seus pais, dos seus ascendentes, por hábitos e costumes, a dificuldade de se relacionar quando casa, de conviver, de acostumar um com o outro, de lidar com o novo, com o diferente. E nós temos entendido que é muito importante que os rapazes, as moças que nos ouvem agora, aqueles que ainda não firmaram a aliança do casamento, é muito importante que esses já comecem a se preparar para o ato do casamento, para a busca de um casamento solidificado na presença do Senhor, entendendo que o namorado, o noivo, a namorada ou a noiva também são casa de Deus, são morada de Deus. E como é que nós vamos edificar essa pessoa que está do nosso lado todos os dias? Como nós vamos abençoar esta pessoa com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com o nosso carinho, com a nossa presença, que é muito fundamental, é fundamental a presença dentro da casa, a presença ao lado do companheiro, a presença com os nossos filhos. Quantas famílias estão se deteriorando porque falta presença de pai, presença de mãe, presença mesmo ali, todos os dias. Isso. Não é somente a presença física, né? Porque às vezes a presença é física, mas não é... Não tem a qualidade. Não consegue a qualidade. É isso aí. Ontem a gente até falou sobre isso, que às vezes a gente fica pouco tempo com o filho, pouco tempo com a esposa pouco tempo com o marido, mas nós temos que acostumar a remir o tempo. É fazer de pequenos instantes grandes momentos, né? Eu não posso gastar o tempo que eu tenho perto da Aline para o tempo todo criticá-la, corrigi-la ou algo assim. Então, esse tempo de qualidade cabe a nós, casal, cabe ao homem, cabe à mulher, qualificar esse tempo, classificar esse tempo para ser realmente um investimento na família. Uma outra coisa que a gente pode chamar atenção em construindo minha família já que a gente vai convidar Jesus, João 2, verso 2, fala o seguinte: Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Reparem bem, Jesus não foi convidado só para a festa de casamento. Ele foi convidado para o casamento, para o dia a dia do casal. Para o café da manhã, para o almoço, para o café da tarde, para o jantar, para a cama do casal. Foi convidado para assistir como que o casal cuida dos filhos, não é isso? É o dia a dia. Na verdade, Jesus está matrimoniando junto com o casal que está construindo essa família. E já que a gente acha que construir uma família segundo os moldes da Bíblia, Jesus precisa estar dentro dessa casa, que tipo de música você vai ouvir na sua casa? Será que é uma música que agrada ao Senhor Jesus também? Ele vai sentar do teu lado, do meu lado, e vai ouvir a mesma música que eu estou ouvindo, sem se horrorizar? Não é isso? Que tipo de linguajar eu uso com a minha esposa? Jesus morando comigo, não sendo visitante. Porque o visitante... mas é um desafio, porque às vezes você chama alguma visita para sua casa, ele fica 2 dias lá, e durante esses 2 dias, a sua esposa é uma santa. Você é um santo para sua mulher, não é isso? É verdade. Às vezes eu vou tratar a Aline bem 2 dias, porque o pastor Wesley e a pastora Silvia estão aqui em casa. É isso aí mesmo. Mas e se eles resolvessem morar com a gente 6 meses? Desespero. O que eles iam presenciar? Certo, querido? E aí, eu chamo a atenção, vou passar para a pastora Aline, eu chamo a atenção de Paulo. Esse que eu ia dizer. O apóstolo Paulo, ele morou com Priscila e com Áquila. Atos 18 vai falar sobre isso, Atos de 15 a 20 vai falar sobre isso. Ele morou com Priscila e Áquila. Morou mais ou menos 6 meses só com Priscila e Áquila. E Paulo saiu dali pregando para as famílias.
sem ser casado. Uhum. Você imagina, Silvia, quanta coisa boa Paulo presenciou durante 6 meses com aquele casal que é muito pouco falado na Bíblia, que é Áquila e Priscila. Imagina alguém 6 meses dentro da minha casa. Quantos erros do Alain eles iam ver, quantos erros da minha esposa, dos nossos filhos. Queridos, Jesus não vai ser só um visitante na sua casa, ele vai morar contigo. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele está presente na tua casa. Você fez um convite, ele aceitou. Você convidou Jesus, ele aceitou. Então, que tipo de música, que tipo de linguagem eu estou usando? Como que é o meu tratamento com as crianças e com a minha esposa? Uma outra coisa que está muito... Você quer fazer a colocação? Pode fazer. Não, pode ter. Tem uma outra coisa muito importante que às vezes Jesus vai estar sentado do meu lado ou do lado da minha esposa e ele vai ver o que eu estou vendo no celular. Que tipo de site eu tenho visitado? É isso aí. Porque a oferta é muito grande. Não é isso? A gente é de uma geração, a Aline sempre prega isso, que a gente falava assim com os filhos, os pais falavam com a gente, eu não quero que você vá para o mundo. Não é isso? Lá fora tem muita coisa ruim. Hoje, o mundo veio para dentro da nossa casa através do celular. É, o tempo todo, é verdade. E é forte, o negócio é intencional, né? Não é uma coisa sem querer que aparece, assim, mas existe uma intencionalidade das pessoas que produzem né, as questões que vão para o celular no intuito de desvirtuar, de colocar as ideias das pessoas fora dos caminhos do Senhor, né? Porque são coisas que chamam a atenção, né? Porque o sexo chama a atenção, a violência chama a atenção, as músicas. Tem algumas coisas que o coração, se não tiver preparado, eles são levados a isso. É uma coisa, o nosso lado pecaminoso, né? Esse lado que a nossa carne, ela acaba puxando para isso aí. Se você não estiver muito firmado em Jesus, você vai, né? Isso aí. O diabo, ele tem várias características, mas uma que ele não tem é a inocência. Ele não tem inocência convite. Ele sabe exatamente para que ele está convidando o jovem. Ou para que... Há toda uma trama, né? Há uma artimanha, uma estratégia demoníaca para a destruição da família. E isso tudo, queridos, vem de uma... Às vezes estão achando que seus filhos estão na internet, então tá bem, meu filho está dentro de casa, meu filho passa o dia no quarto, está na internet, tá tudo bem. Tá tudo bem até uma vírgula, tá tudo bem até um certo ponto, porque nós precisamos, queridos, estar consciente do que nossos filhos estão acessando. E isso já vem desde muito pequeno, desde bebês, cresceu muito o número de crianças envolvidos na pornografia, na promiscuidade sexual, o que gera muito medo, o que gera uma dependência física, uma dependência psicológica da promiscuidade sexual, que vai formar depois homens e mulheres com problemas, que vão já entrar num casamento com problemas. Então, nós, é verdade. como responsáveis, temos uma responsabilidade muito grande com os nossos filhos. E o pastor Alan estava aqui ministrando e Deus estava trazendo ao meu coração as sementes. Quais são as sementes que nós temos lançado na terra da nossa família, na geração da nossa descendência, hoje, que vai repercutir lá na frente, nas gerações futuras? Porque o que nós realizamos hoje não afeta só a nós, afeta a nossa descendência e afeta de geração em geração. As consequências dos nossos atos, elas permanecem. Infelizmente, consequências ruins permanecem. A Bíblia relata a respeito de um homem que era um homem segundo o coração de Deus,
que foi um rei, que foi escolhido pelo Senhor. Mas esse homem era humano e esse homem pecou. E esse homem trouxe, do seu pecado, trouxe consequências para as suas gerações futuras ali, que é o Brasil. A gente pode... Você pode fazer uma colocação, Silvia? Fica à vontade. Eu queria... Como nós estamos... uma coisa que às vezes a gente... Eu sei que é um assunto já muito batido, mas uma orientação de vocês é porque quando você fala em convidar Jesus, a gente precisa ter dentro de casa 2 pessoas que queiram receber, né? Porque às vezes você vai convidar alguém, vou convidar o seu pai para vir aqui para casa. Eu não gosto do pai da Silvia, vamos supor, né? Não, eu não quero, porque ele não me faz bem. Então a Silvia quer, eu não quero. Então, mas se um não quer, às vezes o convite não vem, né? Porque, bom, se vai aborrecer a um, eu prefiro não convidar. Trazendo isso para essa questão familiar, né? Quer dizer, quando a gente vai montar uma família, a gente precisa pensar nisso, né? Com quem que nós estamos formando essa família, para que saber que a pessoa que quem você está do lado vai receber bem esse morador, né? Que seria Cristo, né? Como é que, né? E como é que funciona isso, né? Uma orientação em relação, porque essa formação da família, ela parte desse processo do namoro, né? Lá na frente. Nós falamos um pouquinho sobre isso, mas eu queria que pudesse dar uma esmiuçada nesse sentido de a experiência que vocês têm de pessoas que... Eu sei que tem muitos casamentos com cristão e não cristão que caminham bem, né? Eu sei, mas eu conheço um montão que a coisa fica meio que, às vezes, injusta, né? Pesa muito para um lado e o outro não. Então, a pastora Aline pode testemunhar, porque ela orou 17 anos pela minha conversão. Durante 17 anos que eu estava junto, ela intercedeu para que eu me convertesse. Antes dela falar, 2 coisas que o pastor está falando que veio à minha mente para a gente poder ilustrar um pouco esse tema ligeiramente anterior que a gente estava falando. Queridos, nos aconselhamentos, a gente tem 10 anos que a gente aconselha casais. Ou aconselha só homem também, ou só mulher, dependendo do tipo de convite que a gente recebe, o casal que se aproxima da gente. E a gente tem cada vez mais tendo dificuldade em lutar com homens ou com mulheres que caíram realmente na pornografia. E foi através de sites no celular. É muito difícil. A pornografia cria uma fantasia na cabeça do homem que é muito difícil. É um castelo muito grande, difícil da gente derrubar esse castelo. A criatividade desse homem, presta bem atenção nisso, a criatividade desse homem vai ser abalada porque ele se deu à pornografia. E chegou na mão dele através do celular, chegou na mente dele através do celular que estava na mão dele. Então, a gente tem aconselhado muitos casais, a gente faz cura interior, e a gente tem visto um índice muito grande de homens e mulheres que caíram realmente nessa cilada que agora há pouco nós falamos de Satanás. Entendi. E agora, sobre essa questão desse equilíbrio, nós temos uma ministração que chama-se triálogo, que é a base, o homem e a mulher na base e Jesus lá em cima. O homem e a mulher na base e Jesus lá em cima. Todas as vezes que a gente se aproxima de Jesus, a gente está se aproximando um do outro. Conforme a gente vai se distanciando de Jesus, a gente se distancia um do outro, né? A gente pode, quando estiver na Fazenda da Bica, ministrar isso pessoalmente. Mas tem uma palavra muito dura que a gente tem usado com os noivos e com os namorados, mas muito corajosa, além de ser dura, ela é corajosa, eficaz e necessária. Porque a gente também, pastor e pastora, a gente está cansado desses profetas que vão falar que vai dar tudo certo. Vocês são namoradinhos, é tão bonitinho vocês. Casa logo que tá tudo legal. É um casalzinho lindo. E aí, queridos, a gente vai, bota o dedo na ferida e fala o seguinte. A gente pergunta pro rapaz, rapazinho, vem cá, você tá namorando? Tô. Essa menina que você tá namorando te aproxima de Deus? Quando vocês estão juntos, vocês estão mais próximos de Deus ou estão distantes de Deus? É isso aí. A gente faz... É uma pergunta dura, mas necessária. E a gente faz a mesma pergunta para a menina.
Esse rapazinho que você está namorando, ele é uma gracinha, bonitinho, filho de boa gente, mas quando vocês estão juntos, ele te aproxima de Deus ou te distancia de Deus? Porque se estiver te distanciando de Deus, larga de uma vez. Termina no namoro. Não leve isso para o casamento, porque outras gerações serão impactadas com uma decisão errada hoje. Queridos, eu tenho obrigação, Alain Barroso, tenho obrigação de aproximar minha esposa de Deus. E ela, como auxiliadora idônea, como suporte, como uma só carne comigo, tem obrigação de me aproximar de Deus. É para isso que a gente casou. É um propósito de Deus na nossa vida e na vida de cada um que está nos ouvindo. Isso aí. E a respeito do que o pastor falou, do exemplo que ele deu, que é muito comum também, de ambos quererem a presença de Jesus. Muitas das vezes, uma pessoa que deseja a presença de Jesus ou que anda na presença de Jesus, ela namora, ela conhece ou ela se apaixona por alguém que não deseja andar na presença de Jesus, que não conhece Jesus. E esse namoro, queridos, na época do namoro, geralmente é muito fácil, porque o namoro é muita coisa boa, é novidade, é você se preparar para o outro. A rotina do casamento é diferente do namoro. É outra. É maravilhosa, mas é outra. E eu, como o Alain disse, eu orei por 7 anos pela conversão do Alain. O Alain, ele sempre foi católico e eu protestante, eu era presbiteriana. A gente se apaixonou, se conheceu. Eu costumo dizer que a única pendência que a gente tinha era andar na mesma fé, porque eu falava que o Alain já era um homem convertido a Jesus, mas faltava a gente estar junto na mesma igreja. O que eu quero dizer, querido? Não é fácil a caminhada. Você orar, você clamar e você desejar para a igreja evangélica presbiteriana, chorando porque eu queria que meu marido estivesse comigo. Ele ia para a igreja católica triste porque ele queria que eu estivesse ao lado dele. Ele ministrava a palavra na igreja católica e ele queria me ver e ver nossos filhos assentados assistindo ele ministrar, palestrar. E nós não estávamos ali. E eu chorava e orava e clamava, e ele também, até que entramos em um acordo, buscando a vontade de Deus, independente até, pastores, de denominação religiosa, mas a vontade do Senhor para as nossas vidas. Foram 17 anos de muito clamor, mas quando nós entendemos que a gente precisava buscar a vontade de Deus e não a nossa, ali o Senhor trabalhou e foi quando o Senhor nos levou para a igreja metodista, que não era nem presbiteriana nem católica. Nem católica. Foi um ponto comum ali. Mas, biblicamente falando, a Bíblia fala a respeito do jugo desigual. E a Bíblia também relata até de reis no passado, no Antigo Testamento, como o rei Acabe, que se casou com Jezabel, e assim mesmo outros reis que se casaram com mulheres que não eram da mesma fé, vamos dizer assim, que não serviam o mesmo Deus. E ali houve muitas dores, tanto para aquela família como para gerações futuras, e houve um distanciamento da presença de Deus. Então, é um cuidado, é um equilíbrio que o casal precisa ter, refletir bem, procurar andar na mesma fé, servir junto ao mesmo Deus, porque o fardo fica muito pesado até a gente alinhar onde Deus realmente nos quer. Não sei se eu consegui ajudar aí na pergunta. Sim, com certeza. A ideia é essa, é trazer essa responsabilidade que a gente às vezes vê a pessoa, né? Muito acontece com jovens, tanto homem ou menino ou menina, homem ou mulher, que em algum momento se apaixonam por pessoas que não são cristãs, de outra fé, mas às vezes fica uma ilusão, às vezes aquele sentimento, vai converter, Deus vai cuidar, eu estou evangelizando, e aí cria umas situações que, uma expectativa que às vezes pode não acontecer, não é que não aconteça, mas às vezes pode não acontecer e você
viver um casamento sem ser, né, na essência, toda a essência cristã, né, por causa disso. Eu conheço alguns que dão certo, mas eu vejo muitos casais realmente que essa diferença traz um problema muito grande, traz uma questão, até por essa questão do convidar, né? Não é Jesus morar junto, a música que você ouve, né? Aquilo que você tem lá dentro da sua geladeira lá para beber, os amigos com quem você sai, é uma coisa que vai se alastrando, né? E às vezes foge do controle. E isso não é espiritual, né? Isso passa muito pela nossa humanidade. Mas legal, pastor Aline, pastor Alain. Vocês estavam falando aqui, eu estava me lembrando da gente conversando hoje pela manhã, porque amanhã a gente vai estar numa live também na Metodista de Barra do Piraí, e vamos contar um pouquinho da nossa experiência. E a gente comentou aqui agora do jugo desigual, né? Mas eu, quando comecei a namorar o Wesley, né, eu tinha 19 anos, ele já era cristão e eu também, né? Mas antes de eu conhecer, eu já pedia muito a Deus, que eu queria me casar com um homem que fosse temente a Deus. Esse é o primeiro item da minha lista, né? Eu escrevi no papel quais as qualidades que eu queria que meu marido tivesse. Acho que isso com os 17 anos, 18 anos, né? Mas a primeira era essa, que ele fosse um homem temente a Deus. Depois eu coloquei que fosse um bom marido, um bom pai para os meus filhos, e aí eu coloquei outras coisas, né? A única coisa que não deu certo é que ela não botou perna grossa. Aí veio onde Deus perna... um marido com as pernas fininhas, magrinhas. E ela queria o cara de perna grossa, como é que eu faço? Mas não botei na lista, né? Então não veio. Então, assim, mas durante o nosso namoro, né, foram 4 anos e meio de namoro, eu lembro que várias vezes eu me pegava já apaixonada, né, amando, gostando dele, já comprando até coisas para o enxoval, mas eu falava para Deus, se não for da tua vontade, não permita que continue. Porque às vezes pode ser cristão também, né, mas não é a pessoa que Deus tem para você, né, porque Deus tem planos e projetos para a nossa vida, e ele sabe que às vezes o plano e o projeto para a vida do nosso namorado, da nossa namorada, não vai seguir na mesma direção que a gente está, e aí, às vezes, mesmo sendo cristão, vai chegar no casamento e vai ter algumas dificuldades, né? Então, eu queria só assim, porque essa live vai seguir, né? Eu creio que alguns jovens solteiros ainda vão nos ouvir, né? E acho que isso é muito importante no processo da construção da família, né? Sempre se voltar para Deus. Né? E essa oração é uma oração muito corajosa, né, Silvia? E tem que haver essa oração. Né? Se não for da sua vontade, afasta, tira do meu coração, tira do coração dele, tira do coração dela. É importante, né? É coragem de orar à vontade do Pai. Não é isso? Verdade. Amém. E nós aqui, queridos, aqueles que nos ouvem, que nos assistem, nós não estamos aqui fazendo acepções de pessoa, de crença, de religião, de forma alguma. Nós estamos falando a respeito de um bom relacionamento mesmo, e até mesmo no sentido de evitarmos dores máximas que ficam nos relacionamentos, né? E eu queria citar aqui um exemplo. A nossa filha mais nova, né, nossa menina, ela tem 13 anos. E desde bebê, desde que ela era bebê, a gente sempre orou pelo namorado dela. Ela ainda não tem namorado, ela é uma pré-adolescente ainda, né? Mas nós sempre oramos. E os nossos rapazes também, hoje com 21, 19, nós sempre oramos para que Deus enviasse meninas abençoadas, meninas de Deus para eles. E como Silvia falou, que estivesse dentro do propósito de Deus para a vida deles. E diante desse assunto, pastores, eu gostaria de trazer aqui algo também que eu acho muito interessante. Nós achamos. É a respeito do testemunho como casal que nós damos para os nossos filhos. Legal. O testemunho como marido e mulher, como pai e mãe. E aí eu faço uma pergunta para o casal que nos assiste. Não para o pastor Wesley e Silvia, eu estou dizendo que estão assistindo essa live. Será que o seu filho, meu irmão, ele deseja, minha irmã, ele deseja se casar com uma mulher como você? E também pergunto para os maridos que aí estão. Sua filha deseja ter um marido
como você? Isso é muito importante, pastores, que a gente tenha essa consciência da gente ser uma boa referência, como mulher, como mãe, como esposa e como pai, como cabeça do lar para os nossos filhos. Isso é importante demais, né? Uma das coisas que mais me emocionou há um tempo atrás foi a Analice orando junto com a gente, a nossa filha, falando que queria casar com um homem igual o pai dela. Então, isso é muito legal do pai ouvir, né? Que você está servindo de exemplo para o seu filho, para sua filha, é tremendo. Só para continuar, tem um último item que eu queria falar a respeito daquele convite de Jesus. Você convidou Jesus e eu convidei Jesus para minha casa. Então, que tipo de música a gente está ouvindo? Que tipo de linguagem a gente está usando? Que tipo de tratamento a gente tem um com o outro, com os filhos? Que site? Que tipo de filme que eu estou assistindo? E por último, querido, quem tem frequentado a tua casa? Quem são as pessoas, além de Jesus, quem mais você convida para sua casa? Quem é que você permite que entre na sua casa? E que tipo de influência essas pessoas que nós temos convidado, têm deixado dentro da nossa casa? Porque, de novo, João 2 está dizendo assim, Jesus foi convidado, tem uma vírgula, com os seus discípulos para o casamento. É verdade. Então, nós temos que convidar Jesus e os discípulos. Não é qualquer pessoa que pode sentar na mesa da tua casa. Ontem a gente fez uma live sobre mesa da comunhão. Não é com qualquer pessoa que a gente vai ter comunhão. Ah, você está fazendo acepção de pessoas. Não estou fazendo acepção de pessoas. Tem gente que você consegue lidar bem no seu trabalho. Tem gente que você consegue lidar bem no futebol, no vôlei. Tem gente que você consegue lidar bem com ela na praia, na rua, no metrô, no trem, no ônibus, no Uber, mas não é para dentro da sua casa. Não vai agregar nada, não vai edificar nada. Pelo contrário, tem gente que vai entrar e vai sugar a sua energia, vai sugar a sua espiritualidade, vai tirar algo da sua casa, tanto de emocional quanto de espiritual, e não vai acrescentar nada. Não é discípulo de Jesus. Então, a gente precisa selecionar quem é que tem frequentado a minha casa. Nós temos experiência, tá? Nós temos experiência de uma das vezes, há mais ou menos 15 anos atrás, a gente tirou um final de semana para a gente vir sozinho aqui para o sítio, eu e a Aline. As crianças ficariam com os avós e a gente viria aqui para o sítio, nós dois, para passarmos um final de semana juntos aqui, sozinhos. E a gente resolveu atender um casal aqui na sexta-feira. Quer dizer, no início da nossa lua de mel. Queridos, a gente foi... Deu tudo errado aquele final de semana. Entendeu? Trouxe um peso espiritual, um peso emocional muito grande, muita coisa ruim. Então, não foram os convidados adequados para dentro da nossa casa para aquele final de semana. É isso aí. Eu vou um pouco mais além, pastor, e eu passo a palavra para vocês. E, de novo, vou falar de uma forma mais dura. Eu sei que você está me ouvindo aí, menina. E eu vou te falar. Tem rapaz, aliás, tem colega sua, menina, que está indo para sua casa para ver se a perna do seu marido é grossa. Olha aí. Para ver se o peito do seu marido é cabeludo. E da mesma forma, eu estou falando com homens que têm convidado colegas para ir para casa, para dentro da sua casa, para ver se encontra a sua esposa e como que é a sua esposa. Então, a gente precisa escolher quem é que frequenta a nossa casa. É peneirar, é selecionar. Esse é um amigo lá do futebol. Não é para frequentar a minha casa, para sentar na mesa da comunhão comigo. Amém, queridos? Amém. Isso é importante, é verdade, é verdade. E a gente escuta histórias aí até de pessoas, eu vou até ser um pouco mais contundente, mas eu já vi história de próprias pessoas que se diziam cristãs, né? Cristãs, mas que foram colocados na casa de alguém e essa pessoa foi lá e destruiu o casamento.
da pessoa que acolheu. Então, isso até para a gente ficar, né, ligado, que às vezes parece que o inimigo está fora do nosso arraial, mas muitas vezes pode estar dentro. Você tem que conhecer o coração da pessoa, né? Vou acolher, é um missionário, é uma missionária. Porque a gente até diz, não, nós temos que acolher, mas tem que ter um discernimento espiritual. Nós temos exemplos de situações que a gente que não era o normal acontecer. Não, cristão, mas infelizmente, né, nós temos que ser mansos como uma pomba, né? Não sei, mas tem que ser astuto também, olhar e realmente negócio de lar, de casa, é muita responsabilidade, É isso mesmo. Isso aí. Queridos, eu gostaria de citar uma palavra, pastores, que está em Lucas, capítulo 6, versos 46 a 48. É uma palavra muito conhecida, e eu quero, assim, encerrar minha parte aqui, citando esta palavra para aqueles que nos ouvem. A palavra de Deus em Lucas, capítulo 6, verso 46, nos diz assim: por que me chamas Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se, e o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Amém, queridos? Eu creio que nós, como família, precisamos construir a nossa família baseados na rocha que é Jesus. Amém. Aquele que nos ouve neste momento não tem outro caminho para a tua casa, para a tua vida, não tem outro lugar para você se apoiar, para você ficar protegido e guardado, que não seja na presença do Senhor Jesus. Ele é o único caminho que leva a Deus, ele é a única verdade que leva a Deus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for através de Cristo Jesus. Que nós possamos, queridos, ser sábios e edificarmos a nossa família no Senhor. Eu fui criada na igreja, e nós, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, nós criamos os nossos 3 filhos na presença do Senhor. E como família, queridos, nós podemos dizer, não há lugar melhor para criarmos um filho, formarmos uma casa, que não seja na presença do Senhor. Amém, queridos? Amém. 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 Eu não sei, assim, na experiência de vocês aí, que vocês têm recebido famílias, né, no sítio, né, no curso que vocês dão, e também na parte do aconselhamento, né, já são 10 anos de aconselhamento com casais, né, eu não sei se vocês têm observado também, eu tenho atendido famílias que são, que muitas vezes só tem um, né, não tem o par, o casal, né, ou por conta de divórcio, ou por conta, né, de morte, né, de estar viúva ou viúva, e eu vivi isso na minha infância, né, minha mãe eu perdi meu pai quando eu tinha 9 anos, né, e minha mãe ficou com uma escadinha dentro de casa, né, ela tinha acho que 33 anos na época, eu tinha 9, minha irmã tinha 7, meu irmão tinha 2, né, e ela por um tempo teve que nos conduzir até que o nosso padrasto chegou, né, porque hoje ele é um paizão pra gente, né, e ela se casou novamente, e até que ele chegou na nossa vida, mas por um tempo ela teve que conduzir a família, né, e a gente olha para ela e vê que ela foi bem sucedida, né, nesse processo, né, mas eu não sei se vocês têm acompanhado, né, pessoas que vivem essa experiência, né, que eu acredito que seja muito mais desafiador ainda, né, porque a palavra de Deus diz que é bom que sejam 2, né, porque se um cai, o outro sustenta, levanta, e às vezes a pessoa não tem esse outro do lado para estar ajudando, né, e aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês, se vocês já aconteceu, né, de fazer gabinete com essa situação.
E como é que se dá a construção de uma família, né? Quando muitas vezes você tem que viver por um tempo, né, essa experiência. Isso. Então a gente volta a um passo. Rapidamente a gente volta um... em Marcos, capítulo 7 ou capítulo 9, não vai dar tempo de a gente abrir agora, vai falar sobre o divórcio. Né? Jesus foi arguído a respeito do divórcio e ele citou Moisés. E ele disse que Moisés, ele até consentia o divórcio, não aprovava, consentia o divórcio por causa da dureza do coração. Então, para evitar um dos casos, que a pastora Silvia está falando, é quando ela ou ele estão sozinhos. Então, é um tempo de reflexão para ver qual foi a dureza de coração que possibilitou ou que ocasionou essa separação, esse divórcio. E evitar essa dureza de coração. Se corrigir antes que isso aconteça. Então, é um passo antes que eu estou falando. E depois disso, Silvia e Wesley, pastores, a gente vê isso, a gente presencia esse sofrimento, né? E é realmente um desafio muito grande, mas tem uma coisa que a gente também deixa como uma palavra de conforto ou consolo, são pessoas mais fortes. Geralmente são mães guerreiras que fizeram o papel de pai e de mãe. Ou são pais que fizeram o papel de pai e de mãe também, e venceram. E fizeram filhos vencedores. É enganoso a gente falar, que é totalmente enganoso isso, que eu vou repetir fielmente o que aconteceu na minha casa. Eu tenho muita chance de repetir. Eu preciso fazer uma renúncia espiritual. A gente trabalha com cura interior, eu e a Aline. Precisa haver uma renúncia. A gente tem que orar, tem que eliminar isso, renunciar. Não é só quebrar, é renunciar. E existe uma diferença entre quebrar e renunciar. Renunciar é abrir mão daquela herança, daquele DNA espiritual. Depois a gente pode falar sobre isso melhor. Mas eu não tenho obrigação de repetir os erros do meu pai e os erros da minha mãe. O nosso passado, ele tem que servir de leme e não de âncora. Nós não podemos ficar presos. Ele tem que ser leme, ele tem que nos nortear daqui para frente. Então, o que a gente pode observar, Silvia, tentando te responder, é que são pessoas mais... Essa que é a grande verdade. Um viúvo, uma viúva, são pessoas mais fortes. Isso é fato. E a outra é que, pela dura cerviz, por não ter se deixado ao arrependimento, ao perdão, está sofrendo consequências seríssimas e que depois, se essa pessoa for um pouquinho inteligente, ela não vai querer passar para a geração seguinte. E eu queria acrescentar também o seguinte, nós também lidamos com recasamento, inclusive nós temos ministrações voltadas para famílias onde já vieram de outras famílias, né, um ou dois casamentos passados, e existem filhos, nós costumamos dizer que existe ex-marido, ex-esposa, mas não existe ex-filhos. Os filhos são sempre filhos, e é importante num recasamento que o cônjuge aceite os filhos do cônjuge, isso é muito importante. E dentro do que Silvia falou, de uma mãe que cuida dos seus filhos sozinha, que tem que fazer o papel de pai e mãe, porque tem que fazer, que tem que suprir a casa, as necessidades da casa, e ainda suprir as emoções dos filhos, as necessidades emocionais dos filhos, a ausência de um pai, a ausência de uma mãe, né? Seja criado pela mãe ou pelo pai, não é fácil, não é fácil. Mas uma palavra que eu também deixo, queridos, que não há outro lugar para essa mãe, para esse pai se apegar, que não seja na presença de Jesus. Porque é Ele quem nos fortalece. É dele que vem a força. Certa vez eu ouvi do Senhor abrindo uma janela, em 2013 eu tive câncer no estômago,
e eu estava no período do tratamento, e na madrugada, bem cedo, eu acordava de madrugada, orava, e certa madrugada eu abrindo a janela da nossa casa, a fala que o Espírito Santo trouxe ao meu coração muito forte, e que hoje eu deixo para essas pessoas que nos ouvem nessa situação de cuidar de seus filhos sozinha, é: a minha graça te basta. Amém. A graça do Senhor, que é um favor imerecido, ela nos basta. Ela é suficiente em todo o tempo para as nossas vidas. Nós necessitamos, queridos, da presença do Senhor em todo o tempo. Pastor, a gente está com tempo. Como que está a questão do tempo? Estou vendo que passou de 1 hora. Não tem problema. A gente está tranquilo. Nós estamos tranquilos aqui, já cobrimos bastante as perguntas. Uma coisa que veio ao meu coração, vocês estão com tempo para mais umas perguntas? Como é que está o tempo de vocês aí? Tá bem? Você fala que você realmente, né, esse programa permite você passar do tempo de 1 hora também. Ele não fecha. Ele não fecha, né? Não, ele não fecha. Esse programa não fecha. Então, a gente pode alinhar, mas às vezes eu também veio aqui no meu coração uma coisa, esses pais, né, e com certeza já atenderam situações. Quando, normalmente, as mulheres, né, mesmo pode acontecer com as mulheres, os homens também, mas eu vejo mais um pouco as mulheres. Quando elas assumem essa responsabilidade, ser pai e mãe, né, no sentido de acabar fazendo o papel do pai, quando existe a possibilidade de um novo relacionamento, às vezes ela, por ter tido esse comando total do lar, foi pai e mãe, ela administrava o lar. Quando você resolve casar, você vai receber alguém dentro do seu lar, um homem que, segundo a Bíblia, seria o sacerdote do lar. Mas aí existe uma dificuldade de ter que abrir mão das questões, abrir mão quando vai para dentro de casa, né? Quando namora é uma coisa, mas quando vai para dentro de casa, ela tem que entender que o homem, segundo a Bíblia, aí estou falando questão de Bíblia, ele passa a ser o sacerdote. Então, ela tem que abrir mão de algumas coisas que ela tinha o domínio para que as coisas aconteçam com tranquilidade. Já pegaram situações assim? Tem alguma orientação em relação a isso? Porque a gente sabe que, né, a mulher recebeu um cara, agora esse camarada vai ter que dominar o meu lar, eu vou ter que abrir mão das minhas condições e dar o comando. Olha que Colossenses 3. Olha que Colossenses 3,18 vai falar sobre isso. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Minha irmã, você que está me ouvindo e que está na mesma situação que o pastor Wesley falou, se você namorava esse senhor, esse rapaz, esse homem, e você já é viúva ou veio de um outro relacionamento e resolveu trazer esse homem para dentro da tua casa, você precisa ser submissa a ele. E submissão, a gente vai esmiuçar um pouco esse verso. Submissão não é ser escrava dele, é estar na mesma visão dele, estar no mesmo projeto dele. Vocês dois andando no mesmo projeto. E aí, tem uma vírgula aqui que é tremenda, porque aí, essa vírgula, ela liberta as mulheres e bota um peso nas costas dos homens. Que diz o seguinte: olha aí, homens. Olha, mulheres. Convém no Senhor. Agora, os homens. Como convém no Senhor. Não é porque eu sou o homem da casa, eu posso convidar a minha esposa para assaltar um banco. Isso não convém no Senhor. Então, convidar para promiscuidade sexual, dentro de um leito sem mácula. É isso aí. Para o adultério, relacionamentos a 3, que até isso existe, até isso acontece, infelizmente. Às vezes o marido é um marido doente, promíscuo, doente sexualmente. E tem marido que convida sua esposa para um relacionamento a 3. E isso é um pecado, isso é uma aberração. E aí essa mulher, ela precisa ser submissa a esse homem? Assim? Não. Porque a Bíblia diz como convém no Senhor. Se esse homem anda segundo os princípios da palavra do Senhor.
Agora, dentro do que o pastor Wesley citou no início, nós presenciamos, pastores, muitos casais que mesmo que ambos, mesmo que seja do primeiro casamento de ambos, o relacionamento, existem muitas mulheres que têm dificuldade de serem submissas ao marido e mesmo homens que estão na presença do Senhor. Agora, é muito ampla a situação, porque essa mulher ela precisa olhar para o seu passado e ver como foi sua história. Sua história com seu pai, sua história, a história do relacionamento da sua mãe com o seu pai. Se essa mulher foi abusada na infância, na adolescência, se essa mulher viveu uma vida muito independente, depois ela vai ter dificuldade, sim, para se submeter ao seu marido. Mas um coração tratável, um coração humilde, o Senhor diz o quê? Um coração contrito e quebrantado não desprezará o Senhor. Se essa mulher entende que é princípio bíblico, princípio bíblico, nós não negociamos com o Senhor. Não se negocia. Obediência aos princípios do Senhor não se negocia. Submissão é um princípio bíblico. Então, se essa mulher entende, e ela tem um coração tratável, ela entende que é um princípio bíblico, ela necessita se colocar diante do Senhor e falar: Pai, eu estou com dificuldade para me submeter a esse homem, porque até aqui eu fui cabeça do lar, tive que ser. Mas eu entendo que a tua palavra me ensina que eu preciso ser submissa. E aí ela vai buscando e o Senhor trata. Quando nós permitimos, o Senhor trabalha o nosso coração. Uma outra coisa, só para esmiuçar um pouco mais ainda esse tema, que é muito importante essa colocação do pastor Wesley, é o seguinte: se essa senhora, se essa mulher, ela aceitou esse homem como namorado, aceitou esse homem dentro da casa dela, né? Ou vice-versa, o homem também que estava sozinho, cuidando, e resolveu adotar, entre aspas, trazer aquela mulher para dentro da casa dele, a gente precisa usar mais princípios bíblicos ainda. Gênesis, capítulo 2, verso 25, vai dizer que o casal, o homem e a mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Quando fala dessa nudez, essa nudez de Gênesis 2, 25, fala de transparência. Não fala só de nudez física, fala de transparência. Então, o que o homem vai fazer quando ele quer trazer a namorada e futura esposa para dentro da casa dele, já que ele é casado, ele é viúvo, ou qualquer coisa assim? Ele precisa ser transparente. Sentar com ela e falar assim: querido, olha só, agora a gente vai morar junto. Daqui a pouco a gente vai casar, só que lá em casa tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Algumas regras acontecem lá em casa. E a mulher do mesmo jeito. Ah, tem um namorado que eu gosto, eu quero me casar com ele, mas agora a gente vai começar a morar junto. Isso acontece. No meio cristão isso acontece. Não convém morar junto. Não convém, mas acontece. É verdade. Passamos por isso, passamos. Isso. O que acontece? Ela tem que falar: ó, só que lá em casa eu tenho 2 filhos, lá em casa é assim que acontece, lá em casa tem hora para isso, tem hora para aquilo, eu vou na igreja, eu não posso abrir mão da minha devocional. É a transparência. Não dá para o cara levar um susto depois que ele pulou a janela e está dentro de casa. Ele tem que saber o que vai encontrar lá. E ela também tem que saber, certo? Então, o diálogo, a transparência, o acordo, isso vai sustentar e vai construir uma família nova. Amém, querido? Pastores, se vocês me permitem, eu vou jogar uma pimenta nessa conversa. Boa, boa. E a pimenta, ela se chama quando o homem e a mulher resolvem morar juntos e não se casam. Essa pimenta se chama... Qual a palavra que se dá na Bíblia? Fornicação? Fornicação. Essa é a pimenta. Culpas, peço que não fiquem chateados aqueles que nos ouvem e não se sintam julgados, acusados, constrangidos, mas eu convido casais que de repente nos ouvem e que estão morando juntos, mas que não passaram pelo cartório,
que não passaram pela bênção das alianças no altar do Senhor, que, em nome de Jesus, dê esse passo. Faça Amém. esse ato importantíssimo de regularizar a sua situação, de ir para o cartório e de ir até o pastor, pedir a bênção das alianças e fazer essa aliança com o Senhor. O Senhor, ele diz que ele nunca invalidará a aliança dele conosco. Mas é importante que a gente dê esse passo. E quando eu falei que eu jogaria uma pimenta nessa conversa, é porque a fornicação é um pecado que traz maldição para o relacionamento. É uma porta aberta no mundo espiritual para o casal ter muitas dificuldades de se relacionar dentro de casa e também para um futuro, para as gerações, para a descendência. Eu não sei, esse dia eu estava pensando sobre essa situação aí. Vocês acham que quando alguém não quer casar no papel, que às vezes não, muitas vezes existe casos em que um quer e o outro não. Um quer e o outro não quer casar, né? Não estou pensando nos dois não quererem casar, aí é uma situação. Mas às vezes pode passar para aquele que quer casar, sendo homem ou mulher, que aquele que não quer, ele ainda tem alguma dúvida, né? Não sei se em relação ao relacionamento. Aí dá a impressão para o outro que o relacionamento ele está sem ter um casamento oficializado e pode acontecer a qualquer momento uma separação, porque seria mais fácil, como dizer assim, né? Seria mais fácil. Aí o que quer casar acaba vivendo esse relacionamento de uma maneira temerosa. Mas vamos casar, mas isso traz um temor, né? Que às vezes o outro não percebe. O outro não percebe, porque não, eu já amo e acabou, já disse que amo e está tudo certo. Eu amo, mas quando não casa, traz para aquele que quer casar um sentimento, uma insegurança. Será que isso também pode ser, existe essa possibilidade? A palavra é essa, é a insegurança, né? Não tem nada mais honroso para uma mulher do que o homem pedi-la em casamento. Eu quero me casar contigo, você a partir de agora é a minha mulher. E para o homem também, agora a mulher fala, agora você é o meu homem, eu vou te assumir perante a sociedade, eu vou te assumir no mundo espiritual, né? A gente vai para um cartório e a sociedade civil vai nos reconhecer como casal. Isso gera segurança. E essa segurança, isso vai ser transmitida para os filhos depois, para os descendentes. Que existe uma segurança, eles estão seguros do que estão fazendo, ele gera segurança para ela gera segurança para ele. Então, a palavra correta é essa. Talvez a gente não sabe quem vai estar nos ouvindo, você ainda não se casou porque está um pouco de birra, ou não viu importância. Só o fato de você deixar sua mulher mais segura, já vale a pena você se casar. Só o fato de você deixar mais seguro, já vale a pena. Tá? É muito perigoso os homens inseguros, eles são perigosos na rua. É muito perigoso uma mulher insegura na rua, né? Então, esse convite para o casamento, não, vamos nos aliançar um com o outro e com o nosso Deus. Isso vai trazer uma segurança tremenda para o casal, para os dois. E retratando a respeito da insegurança, lá em Gênesis, quando se fala mesmo de Adão e Eva, do primeiro casal, que a Bíblia relata ali, né? Eles tinham um relacionamento entre eles e um relacionamento com Deus. A partir do momento que o homem deixou a mulher sozinha por um tempo, a serpente veio e atacou aquela mulher. E lançou ali uma palavra, trouxe confusão à mente daquela mulher, e aquela mulher acabou caindo, pecando. Automaticamente, quando ela pecou, ela levou o seu marido a pecar também, e os dois carregaram um peso do pecado sobre sua vida e sobre a sua descendência. Isso é muito comum também. Quando agora meu esposo estava falando da segurança, da insegurança, quando uma mulher ela está insegura, o que Satanás mais deseja é lançar insegurança, é lançar incerteza, é lançar medo, porque enquanto ele lança, a família que nos ouve, enquanto ele lança incerteza,
insegurança sobre a sua mente, sobre a sua vida, ele consegue te atacar de forma muito sutil e muito mais fácil para ele. Ele consegue paralisar as bênçãos de Deus na sua vida. Enquanto você não toma um posicionamento de entregar a sua vida a Jesus, de ir para a casa de Deus, de se posicionar com a sua esposa na presença do Senhor, homem que me ouve. Enquanto você, mulher, não se posiciona na presença de Deus, buscando o Todo-Poderoso, você está abrindo portas no mundo espiritual para Satanás atacar a sua família, para Satanás atacar teu casamento, atacar a sua descendência. Então, queridos, é muito sério isso. Agora, pastor, quando você falava, Deus trouxe ao meu coração algo também que eu não sei se, de repente, alguma família que nos assiste vai estar vivendo essa situação. O ideal é que ambos se casem, né? Que o homem e a mulher entrem num acordo e se casem. Mas existem situações onde a mulher vem para a casa de Deus e ela conhece o Senhor Jesus, ela se entrega para o Senhor Jesus, vem para a casa de Deus, frequenta a igreja, mas o seu marido permanece no mundo. E ela aceita Jesus. E aí, forte isso. Ela conhece a verdade, ela quer casar, mas o marido não quer casar. O marido não conhece Jesus. Eu entendo isso bem particularmente, eu entendo que o jugo não vem sobre a mulher, porque ela depende que ele queira casar. Aí nós voltamos naquele processo de um jugo desigual, que vai se tornar depois, né? Porque ela vai conhecer Jesus depois, mas aí eu creio que no poder da oração, da batalha espiritual dentro de casa, ela consegue resgatar esse homem para o Senhor Jesus. Amém. Amém. Para que não haja aquele sentimento de culpa da pessoa, então, né? Não aquela, nem aquela cobrança excessiva, né? Afinal de contas, foi algo que aconteceu antes do casamento, né? Foi isso, né? Então, isso aí. Antes da conversão, melhor dizendo, né? Antes da conversão. E porque eu entendo, pastores, que Jesus, ele não veio para punir, ele veio para amar, ele veio para resgatar, ele veio para salvar. Boa. Amém. É isso aí. Nós não podemos entrar num jugo. O Senhor, ele diz, sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Nós não podemos, nessa noite, nesse tempo que essa pessoa, que essa família nos assiste, nós não podemos, de forma alguma, levar um peso sobre o ombro dessa família. Mas nós podemos oferecer à família Jesus Cristo, que carrega o nosso jugo, que carrega o nosso fardo, porque com ele o nosso fardo fica muito mais leve. Ele traz paz. Amém. Paz que excede a todo entendimento. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vou casar com ela. Vou casar com ela. Ele quer casar com ela. Não entendi. Vou casar com ela. Glória a Deus. Tá bom, vou casar com a Silvia. Tem um pastor aqui para fazer. Ele faz o casamento de vocês e vocês o nosso. Um par do outro, o outro par do homem. Pastores, 25 anos de casado merece uma festa, não merece? Merece. É verdade. É uma alegria, né? Casamento é algo bom, eu vejo como presente. Não é fácil, mas quando bem trabalhar dentro do que nós falamos aí, as instruções, claro que teríamos horas e horas, né, de conversa para falar de situações que estariam vindo, que acontecem, de dúvida, né? A gente não falou sobre o pessoal fazer perguntas, né? Mas com certeza existem situações e situações aqui, mas vale a pena, né? Vale a pena a gente ter alguém do lado, né, para poder construir uma família na presença do Senhor. Eu não tenho, assim, perguntas a fazer mais, né? Não sei se os amados querem trazer mais algum assunto, para a gente poder, né, caminhando para o encerramento, temos aí praticamente 1h20, 1h15, mais ou menos, de bate-papo, né? E já vi que entrou muita gente aqui, já circulou muita gente aqui na live, mas vocês querem trazer mais alguma coisa para a gente, mais alguma situação, para a gente já ir
né, finalizando com os agradecimentos. Fique muito à vontade. Eu vou pedir a minha esposa para orar, né? Eu orei no início, peço ela para orar agora no final. E eu queria só reforçar o convite que a Aline acabou de fazer. Amém. Convide Jesus para o seu casamento. Convide Amém. Jesus. Se você é noivo e está fazendo a sua lista de convidados, põe logo o nome de Jesus lá. Ele não pode faltar no seu casamento. Mas não é só na Primeiro festa. nome, né? É o primeiro nome da sua lista de convidados é Jesus. Porque ele vai contigo o tempo todo. E ele não nega convite, ele vai. Ele vai chegar no seu casamento e ele não vai só para comer batatinha frita e tomar refrigerante. Ele vai para o seu casamento, não só para a festa. E ele vai estar o tempo todo do teu lado e isso faz a diferença. Amém, queridos? Que Deus os abençoe. Amém. E abundantemente, queridos. Amém. 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 Vamos, antes da pastora, deixa a oração para o final, mas quer falar alguma coisa, pode falar, e no final a gente ora, né? Vou chamá-la para estar orando, pastora. Ok. Eu iria só convidar para a gente fazer uma oração de entrega do nosso lar para o Senhor Jesus. Mas podemos fazer... Vamos fazer no final. Vamos fazer no final essa oração. Antes eu queria agradecer aqui, nós tivemos muitas pessoas participando, né? A gente não tem como citar os nomes aqui, pastores participando também, pastoras, né? E muitas informações aqui, que realmente a live foi bênção, né? E nós vamos colocá-los no YouTube, para poder pessoa depois convidar, porque uma coisa importante que vem no coração, quando a gente tem uma live dessa, a gente tem a possibilidade, né, de casais que estão vivendo alguma dificuldade, às vezes até dentro do que nós conversamos, né, uma instrução, de transmitir, né, de compartilhar essa live, para que as pessoas possam entender aquilo que está acontecendo, né, ter uma base para ajuda, né, porque às vezes você não tem, a pessoa não quer ir à igreja, às vezes a pessoa não quer conversar com o pastor, né, tem as suas restrições de entrar até numa igreja ou de ligar, mas uma live uma live produtiva dessa é algo que você pode ver escondido, ao invés de estar mexendo em sites que não se devem, né? Aproveita, passa lá, estou te mandando uma live aí, né, e vê essa live, né? E aí eu creio que até essa oração final, né, a pastora Aline, a pessoa vai poder fazer escondido no seu quarto e dizer, né? Eu entrego o meu casamento, né? Porque às vezes a pessoa tem medo de fazer uma coisa pública, né? Tem receios, mas quando o Espírito Santo tocar no coração, não ter medo de dizer, eu entrego, né? Eu quero entregar. E a partir daí, ter uma nova vida, um novo momento, né? Eu queria deixar isso, agradecimento aqui às pessoas, né? Muita gente, e agradecer a vocês também. Não sei se Silvia quer falar alguma coisa. Não. Quer não? Não quer falar. Milagre, não quer. Amados, eu queria agradecer a disponibilidade de vocês, o carinho por aceitar ter esse momento conosco, meu coração, nossos corações, né, aqui, realmente o coração da Igreja Metodista em Fazenda da Bica, né, porque eu falo em nome da Igreja, né, não somente da Igreja, que nós somos pastores, mas em nome de todos aqueles que vão estar ouvindo isso, né, no momento de ouvir essa live. Eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês, pedir ao Senhor, profetizar sobre a vida de vocês, bênçãos sem medidas, né, que o ministério de vocês cresçam de maneira profunda, né? Eu renovo essa profecia, né, feita há muitos anos atrás, mas que cresça de maneira cada vez mais, e para que casamentos sejam renovados e que a nossa sociedade melhore, Nós precisamos de casamentos fortes, firmes, não somente casamentos, mas famílias também, né? Falamos sobre famílias de uma maneira geral, famílias fortes, firmes no Senhor, para que nós tenhamos uma geração que seja bênção, né? Geração que seja bênção. Então, eu queria profetizar a vida de vocês, sobre a vida de seus filhos, que sejam abençoadíssimos, né? E de grande alegria, em nome de Jesus. Amém. Então, pastora Aline, se quiser orar por nós, vamos receber essa oração de entrega. Muito bom isso, muito bom, realmente. Amém. Glória a Deus. Eu quero convidar todos que nos assistem neste momento, você que está dentro da sua casa aí,
ou no seu carro, onde você estiver ouvindo essa live, assistindo esse vídeo aí no YouTube, feche seus olhos e, neste momento, repete comigo, repete conosco aqui essa oração que nós vamos fazer aqui nesse momento, onde você vai convidar Jesus, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso, que pode tudo e pode todas as coisas. Ele supre todas as suas necessidades. E, nesse momento, eu te convido a você orar comigo. Repete comigo essa oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, no poderoso nome de Jesus, nesta noite, nesta manhã, nesta tarde, nesse momento em que eu ouço esta ministração, eu entrego o meu coração, eu entrego, Senhor Jesus, a minha família ao Senhor. Amém. Eu reconheço, Jesus, que só o Senhor é Senhor e só o Senhor é Deus. Eu declaro que o Senhor é o Senhor da minha vida, Amém. É o Senhor da minha casa, Amém. É o Senhor da minha esposa, do meu marido, é o Senhor dos nossos filhos. Amém. Vem, Senhor Jesus, reinar e governar a nossa vida Amém. E a nossa família. Sim. Oramos assim, Senhor, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Agora, queridos, eu gostaria de fazer a oração final. Esta foi uma oração onde nós entregamos a nossa família ao Senhor. E, nesse momento, nós queremos fazer esse momento de oração final. Amado Deus e eterno Pai, soberano Senhor, nós te louvamos, ó Deus, por este tempo precioso que passamos na tua presença, Amém, tratando de assuntos concernentes ao teu reino, Aleluia. Concernentes ao teu propósito para a humanidade, que é construir uma família baseada na rocha que é Jesus. Amém. Pai, muito obrigada. Obrigada por cada casal, por cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança, cada senhor que assistiu, que está assistindo e que irá assistir esse vídeo. Amém. Em nome de Jesus, Abençoe. Pedimos a tua bênção sobre eles, Amém. Ó Pai. Pedimos, ó Pai, que o Senhor venha prosperá-los, Deus. Que o Senhor venha trazer paz neste lar. Amor, respeito, carinho, união. Venha, Senhor, direcionar as famílias, ó Deus, ao centro da tua vontade. No poderoso nome de Jesus, nós te louvamos pela vida do pastor Wesley, Amém. Da pastora Silvia, da descendência dos teus Amém. Filhos. Pedimos, ó Deus, a tua bênção sobre eles, Sim. Sobre a casa, a família e o ministério, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Assim nós oramos agradecidos. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém, amém, amém e amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus acho que deu uma sumida aqui na internet, aqui, mas eu creio que no finalzinho, né, nessa fala final, não sei se as pessoas estão ouvindo, mas vamos agradecer mais uma vez aí o carinho de vocês, amamos vocês, e vamos estar junto em Friburgo aí, né? Precisamos conhecer esse lugar maravilhoso, esse sítio. Vamos, né, quem sabe, levar uma liderança nossa aí do Ministério de Família para estar fazendo um curso com vocês aí, né? Amém? Amém. Queridos. Centro de Convenções Bodas de Caná, para conhecer. Legal. Amém. Aqui temos outros pastores, aqui, Centro de Convenções Bodas de Caná. Legal, para ter essa Tem página no Face, não é isso? Isso aí. Sim. Tá. Bodas de Caná. Amém. Amém, gente. Obrigada, viu? Amamos de vocês, viu? Obrigado aí. Amém. Valeu, gente. Amém. Obrigada. Vou dar baixa aqui. Vamos tirar do Face aqui agora. E ligar a transmissão. Aqui? De novo.